Esses relatos não eram para ser lidos. Foram postados em fóruns às pressas por pessoas que desapareceram logo depois. Hoje, você vai ouvir 3 dessas histórias e cada uma delas carrega um aviso. Se prepare, apague as luzes e se algo bater na porta, não abra. Antes de começar, já deixa o like e se inscreve para não perder o próximo capítulo. Agora, vamos ao que encontraram na escuridão. Sempre pensei que meu cachorro, Thor, fosse só um vira-lata grandão e bobo. Nunca latiu sem motivo, nunca rosnou pra ninguém. Até a noite em que ele voltou pra casa. Diferente. Eu tinha passado o fim de semana inteiro na fazenda do meu tio, ajudando a arrumar um galpão velho. Quando cheguei, a porta dos fundos estava aberta e Thor estava parado ali, imóvel como se estivesse me esperando. Mas o jeito que ele me olhava não era o dele. Era como se estivesse esquecido como se olha para um humano. Os olhos estavam muito abertos e não piscavam. Chamei pelo nome dele e Thor moveu a cabeça devagar demais, como se tentasse lembrar quem eu era. A cauda não abanou. Ele não correu na minha direção. Só ficou observando, rígido, como gente tentando imitar um cachorro. À noite, ouvi passos no corredor. Não eram patas. Eram passos pesados, espaçados, arrastando o calcanhar. Levantei da cama e chamei por Thor. Ele apareceu na porta, mas as pernas estavam tortas, dobradas como se estivessem aprendendo a andar pela primeira vez. A coluna parecia longa demais. Cada movimento fazia estalos secos, como ossos ajustando alguma forma errada. Thor? Perguntei, a voz tremenda. O cachorro abriu a boca, mas não latiu. Fez um som arranhado, como alguém tentando falar sem saber usar a garganta. Um som humano, mas torto. A luz do corredor piscou, e naquele piscar, por uma fração de segundo, Thor não tinha focinho. Tinha um rosto alongado, esbranquiçado, quase humano, olhando para mim com fome. Corri para o quintal, mas quando cheguei à porta, ele já estava lá, reto, parado, como se tivesse teleportado, como se soubesse exatamente onde eu iria. Percebi a verdade tarde demais. Aquela coisa não estava imitando só meu cachorro. Estava me estudando, esperando, ajeitando os ossos na forma certa para se parecer cada vez mais comigo. Na última vez que vi Thor, ele tentava ficar de pé como um humano. E na última vez que eu vi a coisa, ela estava tentando falar meu nome. Quando comecei a namorar a Ana, todo mundo me dizia que havia algo errado nela. Mas eu nunca pensei assim. Ela só era diferente. Sempre olhando por cima do ombro, sempre entrando em cada cômodo como se esperasse encontrar alguém ali dentro antes de mim. Só que nada disso me assustava. O que me assustava era o pai dela, o Sr. Cláudio. A primeira vez que fui na casa da Ana, ele estava no corredor, parado, imóvel, me encarando com aquele sorriso vidrado, como se tentasse imitar um ser humano, mas não soubesse exatamente como fazê-lo. Ele inclinou a cabeça, bem devagar, e sussurrou: "Boa noite, rapaz." A voz dele parecia de alguém que estava aprendendo a falar naquele exato instante. E aquilo fez minha espinha gelar. A mãe de Ana nunca aparecia. Ana dizia que ela viajava muito. Mas durante as noites, eu sempre ouvia passos leves vindos do corredor, como passos de alguém andando sem querer ser notado. Uma noite, Ana foi pegar água na cozinha e voltou tremendo. Meu pai estava na porta da geladeira, parado, olhando para mim. "Ele não pisca, Lucas. Ele fica esperando." Foi quando eu percebi que ela tinha medo dele. Alguns dias depois, algo diferente aconteceu. O porão, sempre trancado, estava entreaberto. E naquele instante, algo dentro de mim dizia para fechar a porta e ir embora. Mas eu me aproximei. Havia um cheiro estranho vindo lá de baixo, cheiro de metal misturado com algo doce demais. Quando toquei na maçaneta, ouvi um passo atrás de mim. Era Cláudio, aquele sorriso enorme e forçado, os olhos arregalados. "Não abra", disse ele, mas não parecia um aviso. Parecia uma ameaça. Vi sua mão tremendo enquanto segurava a porta, como se estivesse segurando algo lá dentro para não subir. Mais tarde, quando já estava deitado ao lado de Ana, ouvi passos leves descendo as escadas. E depois,
o som da porta do porão abrindo sozinha. Eu levantei. A casa estava completamente escura. Na cozinha, o relógio brilhava marcando 3h17. Foi quando eu vi. Uma figura estava subindo lentamente as escadas do porão. Uma mulher magra, torta, com o cabelo cobrindo o rosto. A roupa parecia chamuscada, rasgada. Pensei, é a mãe de Ana? Mas quando ela ergueu o rosto, eu vi. Os olhos dela eram apenas buracos escuros e a boca estava costurada. Ela levantou o braço e apontou para mim. Atrás de mim, ouvi passos pesados. Quando virei, era o Sr. Cláudio. Mas o sorriso agora era maior, muito maior, como se os músculos do rosto dele tivessem rasgando. Ele falou: "Você viu? Ela tentou fugir do porão. Eu avisei que ela não podia." Eu comecei a recuar. Ele avançou, imitando meus movimentos como um animal tentando copiar um humano. "A família precisa ficar junta", disse ele, com a voz falhando. "Ana também precisa aprender." Atrás dele, a coisa que parecia ser a mão de Ana estava e seguia nos observando, silenciosa, flutuando alguns centímetros acima do chão. Eu corri sem pensar. Corri até a porta e me joguei para fora. E mesmo do lado de fora, na rua escura, eu ouvi a voz dele ecoando dentro da casa. "Lucas, volte para a família." Olhei para trás pela última vez. Cláudio estava na porta, sorrindo, congelado, e a figura atrás dele inclinava a cabeça para mim. Até hoje, Ana ainda me liga, mas sempre com a voz trêmula. "Lucas, meu pai perguntou se você vai voltar. Desde aquela noite, ele não sorri como antes. E quando ele não sorri, ele fica pior. Eu desligo toda vez e rezo para que ele nunca aprenda a imitar o sorriso que fazia antes." Eu nunca contei isso para ninguém no meu pelotão. Porque, se tivesse contado, eu teria sido dispensado como louco. Tudo aconteceu no meu segundo mês no exército. A gente estava em um quartel antigo, no interior, uma construção tão velha que até os oficiais evitavam entrar em algumas salas. Diziam que certos corredores tinham sido fechados depois de um incidente anos atrás. Eu achava que era só história para assustar a recruta. Até a noite em que eu descobri que não era. Eu fui designado para a ronda noturna. Era para ser simples: caminhar, checar portas, assinar o ponto. Mas perto das 2 da madrugada, enquanto eu caminhava pelo corredor do alojamento vazio, eu ouvi passos atrás de mim. Passos cadenciados, firmes, ritmados. O som de botas militares. Eu virei para ver quem era, mas o corredor estava completamente vazio. Quando comecei a andar de novo, os passos voltaram, só que dessa vez mais rápidos, como se alguém tivesse acompanhando o meu ritmo. Meu coração disparou. Eu virei de novo, nada. Foi aí que a porta da ala antiga, aquela que viviam trancada, abriu sozinha. A luz não alcançava lá dentro. Era um corredor que parecia absorver a claridade. Mesmo assim, eu senti uma presença, como se alguma coisa tivesse me observando de dentro da escuridão. Eu tentei chamar no rádio, mas o chiado veio tão forte que parecia alguém respirando no meu ouvido. Quando soltei o botão, alguém lá dentro sussurrou meu sobrenome, baixinho, arrastado, como se a pessoa tivesse aprendido a falar há poucos dias. Eu não sei o que me fez entrar. Talvez curiosidade, talvez medo. O cheiro ali dentro era diferente. Ferrugem, mofo e algo doce, como sangue seco. Foi então que eu ouvi um soldado parado no fim do corredor. Arma nas costas, uniforme antigo, todo sujo de terra. Ele estava de costas para mim, completamente imóvel, olhando para uma parede. A luz do corredor piscou e por um segundo eu vi um buraco enorme na lateral do capacete dele, como se algo tivesse atravessado. Eu chamei. "Soldado, você tá bem?" Ele virou a cabeça, só a cabeça, em um movimento impossível, lento e estalando como madeira quebrando. Seus olhos estavam brancos, sem pupilas e a boca aberta como se gritasse, mas sem som nenhum.
Quando dei um passo para trás, as luzes apagaram. Na escuridão, ouvi botas correndo na minha direção. Eu corri para fora, me joguei no chão do corredor principal e, quando olhei para trás, a porta estava fechada. Sozinha, sem ninguém perto. No outro dia, descobri que anos atrás um soldado tinha morrido ali mesmo durante um exercício, tiro acidental a queima-roupa, direto no capacete. Ninguém mais entra naquela ala. Mas às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, ainda dá para ouvir o barulho das botas dele, caminhando sozinho pelo quartel.